pessoas acham que criatividade é você poder saber fazer um desenho, é você ser uma pessoa que sabe criar... nossa, fulano é criativo, né? Ele faz umas artes. Gente, criatividade não é só arte, tá? Criatividade é você ter a habilidade para fazer mais com menos. E sem dúvida, a criatividade foi uma das coisas que me permitiu ter muito mais experiências como a liberdade financeira. Criatividade não nasce da noite pro dia, então presta muita atenção nessa aula, tá? Ninguém nasce criativo. Você já viu um bebê fazer coreografia? Não, ele chora, porque é a única coisa que ele já veio pronto para fazer para conseguir comida. Com o tempo, a necessidade e os nudges, a gente vai sendo mais criativo. Algumas pessoas tiveram esses nudges desde muito cedo. Eu, por exemplo, quando era criança, eu quis comprar meu carro. Aí eu comecei a vender miçanga na escola, eu comecei a fazer aquelas camisetas tie-dye na panelona lá da minha mãe, ficava puta da vida comigo que eu usava a panela de feijoada para fazer a camiseta tie-dye e tudo mais. Mas essa foi a solução que eu criei para conseguir ganhar mais dinheiro para poder comprar o meu carro. Quer um bom nudge na vida adulta? Desemprego. Impressionante como as pessoas ficam criativas quando ficam desempregadas. O ser humano só fica criativo quando é acionada à luz da necessidade. E por que as pessoas não são criativas quando tá tudo bem? Por que o namorado só manda flores quando eles estão namorando e depois que casa, nunca mais a pessoa ganha flores? Não vou generalizar, alguns homens continuam fazendo isso, tá? Mas por quê? Porque ele sente que a necessidade acabou. Ele não sente mais que ele precisa fazer aquilo. Mas e se a gente plantasse a necessidade? Eu sei que o meu cérebro só é criativo quando ele sente falta de alguma coisa. O que eu vou dar para o meu cérebro? A falta daquilo que eu quero ter. Isso aqui é tão mágico. Eu nem sei como foi que eu inventei isso aqui, mas eu merecia ganhar o Nobel. Se eu quero ter dinheiro, eu vivo com menos dinheiro. Por quê? O meu cérebro vai se adaptar às condições e vai me permitir ser mais criativo para viver naquelas condições. É como se você enganasse o seu cérebro. Já percebeu que muita gente, quando perde o emprego e passa a viver com muito menos, fala, nossa, como eu não vivia assim antes? Putz, não sinto falta de nada. E por quê? Porque o seu cérebro se adapta às situações. Então, no momento em que você dá para o seu cérebro um pouquinho de escassez, ele se adapta e já dá os pulos dele para criar novas alternativas. Mas só colocar um limitador não vai funcionar se você não tiver 4 habilidades. Tá com o seu caderninho aí, filha? Eu vou dar um tempo para você pegar o caderninho. Pega o caderninho. Pegou o caderninho? Então tá bom. Quais são essas 4 habilidades? Curiosidade para ter mais informações. Informações de qualidade. O poder de conectar, ou seja, ligar duas coisas que aparentemente não tem nada a ver, mas que quando você foca no objetivo final, elas fazem o maior sentido. E quarto, atitude, ou seja, tomar a iniciativa. Ideias criativas que eu tive ao longo da minha vida. Por exemplo, criar o Me Poupe. Lá atrás, quando eu trabalhava na TV, eu sugeri um quadro de mudança de mindset. Eu queria pegar pessoas desesperadas, né, pessoas descontroladas financeiramente e transformar essas pessoas em investidoras. E aí falaram pra mim, não, você não vai fazer isso aqui. Eu fiquei 3 anos tentando fazer isso dentro da TV, até que eu tive a ideia de fazer isso na internet. Por que não? Por que será que eu preciso só da TV para fazer isso? Vou criar alguma coisa diferente. Ou seja, se não fosse essa conexão da internet com o que eu posso fazer, se eu não soubesse que a internet existia, eu jamais teria criado o Me Poupe. Por isso que não basta só você ter a iniciativa e ter a criatividade. Você precisa ter a habilidade de conectar as informações que estão dentro do seu cérebro. Outros exemplos muito práticos. Primeira vez que eu fiz uma grande viagem internacional, né? Eu fui para a Europa e descobri que lá em Londres, se eu fizesse um cartãozinho lá do Rail Pass, que é o cartão lá do trem, eu conseguia várias entradas do tipo pague 1 e leve 2. Então eu fui lá na London Eye, fui no Madame Tussauds, fui em vários lugares que eram pagos junto com o meu ex-marido, e aí a gente pagou só 1 e levou 2. Então são iniciativas, né, que fazem a gente economizar dinheiro. Outra coisa, eu sugeri
ser mestre de cerimônias de vários eventos com mentores fodásticos para não ter que pagar o workshop. Então o que eu fazia? Descobria que alguma pessoa que eu gostava muito, que eu queria muito ver o workshop ou fazer o treinamento, estava vindo para o Brasil, entrava em contato com a empresa, usava o fato de eu ser da Record e falava, olha, será que a gente pode fazer uma permuta? Né? Eu posso fazer a apresentação do evento para você e tal, e aí eu não preciso pagar o workshop. Todo mundo aceitava, provavelmente eles achavam que eu era muito burra, né? Porque a apresentação de um mestre de cerimônias com certeza era mais cara do que o preço do workshop. Mas eu estava feliz, eu tinha a iniciativa e criava essas conexões. Outra coisa, isso eu faço até hoje, tá? Vou até o mercado mais barato para fazer as compras mais pesadas e gastava muito menos. Compro coisas com pontos, para o carro na rua, academia do prédio. O que muita gente chama de abrir mão, eu chamo de criatividade, porque, poxa, se eu vou para academia do mesmo jeito, que diferença faz eu fazer academia do prédio ou fazer a academia que custa R$400 só porque é bacaninha e as pessoas se vestem com roupas caras na academia? Não tem muito sentido, entendeu? Exercício para você. Se você ganhasse metade do que você ganha hoje, como você manteria o mesmo padrão de vida sem dar calote em ninguém de preferência, tá? Então crie, coloca no papel as soluções, então, para você viver no mesmo padrão. E o que significa o mesmo padrão? Muita gente acha que padrão de vida é o quanto você gasta. Não, padrão de vida é o quanto você usufrui. São coisas completamente diferentes, porque você pode usufruir da mesma maneira gastando muito menos. Deu para entender? Eu posso pegar a estrada sempre, mas posso pegar a estrada com conforto com um carro de R$150 mil. Posso pegar a estrada com muito conforto com um carro de R$50 mil. Então coloca no papel as soluções que você daria hoje para manter o mesmo estilo de vida com a metade daquilo que você ganha. Você vai ver que no mundo da suposição, você é uma pessoa muito mais criativa do que imaginava. Isso pode mudar toda a sua vida daqui para frente e pode virar realidade assim que você quiser. E depois comenta lá no Facebook quais foram as soluções mais bacanas que você encontrou. Se você precisasse viver com metade daquilo que você tem hoje, eu estou muito curiosa para saber, já estou indo lá agora, inclusive, ver essas soluções e dar alguns pitacos também. Beijo! Fazer um exercício antes de começar essa aula? Você que está aí do outro lado. Isso, faz assim, ó, pra frente, pra cima e pra baixo. Isso, todo mundo aqui também. Isso, 10. E viva o desodorante! Que beleza! Ainda bem que tá cedo aqui, porque senão, se fosse fim da tarde, não dá pra fazer esse exercício, não. Esta é uma aula muito polêmica. Polêmica, assim como os mamilos da sua professora. Uma aula muito polêmica. Por quê? Toda vez que a gente mexe, lembra que o seu cérebro, ele se esforça para acreditar só naquilo que ele já acredita? Então, muitas vezes, quando eu falar para você um pensamento de rico versus um pensamento de pobre, o seu cérebro, que é o seu maior sabotador, vai falar para você: não, eu tô mentindo, não tem nada a ver, não tem nada a ver, isso é mentira, isso é mentira. Então, muito cuidado com aquilo que você vai pensar enquanto eu falar as próximas palavras, ok? Toda a sensação que você sentir ao longo desse vídeo, anota. Desconforto, raiva, vontade de xingar a professora, coisas do tipo, não tem problema, apenas anote, tá? Deixe fluir o sentimento. Então, eu vou começar a te contar qual é a diferença do pensamento de pobre para um pensamento de rico. E lembre-se que pessoas que têm muito dinheiro podem ter pensamento de pobre. Pessoas que têm pouco dinheiro podem ter pensamento de rico. E a riqueza começa dentro da nossa cabeça, ok? Então não importa que hoje você não tenha muito dinheiro. A riqueza começa primeiro naquilo que você pensa, depois naquilo que executa e por fim naquilo que está na conta na corretora de valores. Pensamento de pobre. Pobre, pensa no agora. Rico, pensa e vive o agora com foco no futuro, sem deixar de viver o presente. Pobre, procura um culpado. Rico, se responsabiliza. Pobre, não arrisca porque acha que não vale a pena. Rico, calcula os riscos, administra e vai para a ação. Pobre, julga. Rico, admira. Pobre, evita o novo. Rico, é curioso sempre. Pobre, tem medo de pedir aumento. Rico, sabe o seu valor e arma uma estratégia para conseguir o aumento. Pobre, diz que é coisa de pobre. Rico,
não liga pra nada. Pobre dá conselhos, rico dá orientação. Pobre pede conselho e segue. Rico pede orientação e avalia várias opiniões antes de tomar a própria decisão e se responsabilizar por ela. Pobre fala mais do que escuta. Rico ouve mais e fala menos e aprende. Pobre age com o dinheiro conforme os pais, os amigos, os colegas, etc. Rico avalia o comportamento das pessoas ao seu redor, busca comparativos fora daquele círculo de amizades e da família, e aí sim ele vai avaliar o que é melhor para ele. Pobre guarda dinheiro, rico investe dinheiro. Pobre paga, rico ganha. Pobre aceita a primeira opção, rico compara e negocia. Pobre acha que nunca vai ficar rico a não ser por sorte, rico faz a própria sorte acontecer. Pobre é facilmente influenciado, rico influencia. Pobre tem visão de curtinho, de curto prazo, rico tem visão de longo alcance. Thundercats. Pobre foca no quanto ganha, rico foca no quanto sobra, enquanto o dinheiro está rendendo. Ricos de verdade valorizam o ser em vez de ter. Para esta aula, eu criei um exercício que vai durar a semana inteira. É um desafio para você, ok? E se todo mundo começou esse curso junto, todo mundo vai fazer o desafio. Coloca lá no Facebook quem começou o desafio hoje. E aí você pode acompanhar o desafio junto com outras pessoas, tá? Porque algumas pessoas podem ter começado esse desafio um pouco antes, então fica acompanhando lá no Facebook, tá? O nome desse desafio é Desafio da Semana, ok? Qual é o desafio? Você vai cumprimentar todas as pessoas que você encontrar pela frente. Todas as pessoas. Tá no elevador? Vai dar bom dia. Entrou no seu trabalho? Vai dar bom dia, vai dar boa tarde, vai dar boa noite. Para todo mundo que você encontrar. Outra coisa que você vai ter que fazer essa semana. Você vai se aproximar de uma pessoa que você nunca tenha tido contato antes, mas que de repente possa até estar perto de você. Pode ser um vizinho, pode ser alguém no trabalho, pode ser alguém que você nem conheça, mas você vai se aproximar dessa pessoa e fazer um contato com ela. Outro exercício que faz parte desse combo de desafio, você vai pedir ajuda para entender alguma coisa que você não entende. Pode até ser algo sobre esse curso que você ainda não entendeu. Tem uma dúvida? Pede ajuda para alguém. E a parte mais difícil desse desafio semanal, não reclamar. Você vai passar uma semana de hoje. Então anota na sua agenda, já coloca na agenda. Não reclamar, não reclamar, não reclamar. Repita isso pelos próximos 7 dias. Você não vai reclamar. Porque rico que é rico não reclama. Ok? Rico que é rico busca solução. Então para de reclamar. Você vai perceber o quanto você reclama todos os dias sem nem perceber. Então antes de reclamar, inclusive da sua professora, pensa e busca a solução. E para cada item você vai anotar um novo hábito. Então vamos repassar. Tarefa 1. Cumprimentar todas as pessoas que você encontrar. Tarefa 2, se aproximar de pelo menos uma pessoa que você não tenha contato. 3, pedir ajuda para entender alguma coisa. 4, não reclamar. E para cada um desses itens, criar um novo hábito. E esse exercício está valendo ponto para a disputa dos 10 mil reais. Então aqui embaixo tem exercícios sobre essa aula. Não esquece de fazer os exercícios para participar da disputa dos 10 mil reais. Beijo, vai lá pro Face contar o que você achou desse desafio da semana. Até a próxima aula. As 10 primeiras pessoas que assistirem a esse vídeo vão poder ter uma experiência exclusiva comigo, um dia inteiro de motivação, especialização. Eu vou poder ser a sua mentora exclusiva por um dia e são apenas as 10 primeiras pessoas por um valor que era de 20 mil reais por apenas 10 mil reais, mas são apenas as 10 primeiras pessoas. O que eu acabei de fazer com você? Usar técnicas muito conhecidas pelo neuromarketing, conhecidas como escassez e botar pânico na pessoa. É assim que funcionam as técnicas do neuromarketing. E eles usam técnicas extremamente poderosas para gerar em você aquela ansiedade, ou seja, o que o neuromarketing faz? Ele ativa
aquele ser humano primitivo que está dentro de você. Lembra que o seu maior sabotador é o seu cérebro? O neuromarketing, a neurociência e tudo que é neuro da PQP, eles ficam estudando e fazendo vários estudos para saber como uma pessoa pode ser condicionada ou influenciada a comprar mais rápido e cada vez mais, nem que para isso ela tenha que ferrar a própria vida financeira dela. O que a gente faz no Me Poupe, o que eu estou fazendo com esse curso, é exatamente o contrário, é te ensinar todas essas armadilhas para que você nunca mais caia nelas. Então vamos lá. A neurociência é um dos campos científicos que mais me apaixona. Eu sou extremamente apaixonada, porque lembra que eu falei para você, quando a gente descobre o inimigo, é que a gente consegue gerar as armas e as estratégias para combatê-lo. Então eu descobri que a neurociência era muito usada pela galera do marketing para fazer as pessoas comprarem mais. Então eu fui estudar estatística? Não, eu fui estudar neuromarketing, porque descobrindo quais são as estratégias que eles usam para fazer você comprar mais e se endividar, eu posso contar para você e aí você pode ter a opção de não cair mais nessas armadilhas. E é muito bonito como a gente entender o nosso cérebro faz a gente ser menos trouxa e muito mais feliz, porque a gente para de relutar e começa a compreender para depois mudar. Fora que a gente percebe que não é porque eu não tenho um iPhone que eu não sou feliz, é só o que as pessoas e o marketing quer que eu acredite. Então eu coloquei aqui 10 estratégias para você não cair mais nas pegadinhas do marketing. 1. Abra sua cabeça. Cores vibrantes, chamativas como o vermelho fazem você sentir mais fome e ficar mais alerta. Não é à toa que o McDonald's tem aquele logo bonito com aquele vermelho chamativo, nas lojas também tem bastante vermelho. Então fica de olho nos rótulos, inclusive nas promoções do supermercado, que inclusive é a dica número 2. Supermercado é o lugar mais fácil de virar trouxa. Quando você entra no supermercado, você se torna uma presa, muito fácil. Então faz uma lista de compras antes de sair de casa, já com tudo que você precisa e compra apenas o que está na lista. Os preços mais baixos sempre estão nas prateleiras mais baixas e os produtos mais fáceis de consumir por impulso estão sempre no caminho entre a porta do supermercado e algo realmente útil. Você já reparou que o açougue do supermercado sempre fica lá no fundo? Você acha que é só porque tem a geladeira? Nada disso! É porque o açougue é algo que todo mundo precisa. Então ele coloca lá no fundo para todo mundo passar por todo o supermercado e no caminho você é impactado o tempo inteiro por aquelas prateleiras super, que ficam assim pertinho de você, e aí na altura dos seus olhos geralmente estão aquelas coisas pouco úteis e mais caras. Já percebeu isso também? E no começo do supermercado sempre fica a florzinha, o vinhozinho, o chocolate, o presentinho, a canequinha bonita, que são coisas que você não precisa, mas que se na hora que você entra você já vê aquilo, e ainda mais se tiver numa promoção, seu cérebro pensa, compra porque é fofo. E aí você vai besta e compra. Não abuse do seu cérebro. Você vai precisar do seu autocontrole para outras coisas. Então imagina numa lista imensa de atividades que o seu cérebro vai ter a partir de agora, que você resolveu ser rica ou rico, quanto você vai ter que ocupar do coitado do seu cérebro. Então faz uma lista e aí coloca até um cronômetro para comprar no supermercado. Nossa, que exagero! Faz isso agora que você é uma incompetente consciente. Depois que você se programar para comprar tudo que você precisa num tempo curto, sem se deixar se levar pelas pegadinhas do supermercado, aí você não precisa mais de cronômetro. Mas esse é um exercício que ajuda muito. Então, cronometra, coloca hoje eu vou comprar em no máximo 20 minutos. Faz a lista e vira tipo um cavalo no cabresto dentro do supermercado. É assim que eu faço, porque eu, que sou super planejada, ainda corro o risco de ser fisgada pelas pegadinhas do supermercado. Porque o meu cérebro, apesar de também ser um sabotador, ele tem uma amarra que eu mesma faço, que é a minha lista de compras. Então eu entro no mercado com a listinha de compras, tipo assim, ó. Eu adoro flores, gente, adoro flores, adoro coisas pra casa. Então toda vez que eu entro no mercado, eu falo, meu Deus, é o campo perigoso, o campo perigoso. Aí eu passo assim, ó, campo perigoso, passei. E aí chego em casa feliz da vida, porque não gastei meu dinheiro com coisas que eu não precisava. Terceiro, use o seu navegador no modo privado
sempre. E por quê? Porque toda vez que você busca qualquer coisa na internet, não sabe usar o modo privado? Te explico como. Vai lá em arquivo, nova aba, navegador privado ou alguma coisa do tipo, tá? Aba privada, vai ter uma privada lá. Aí você vai e clica naquilo e vai abrir uma aba privada. Isso significa que o Google, ou seja lá quem for, uma entidade quase que extraterrestre, não vai conseguir extrair informações daquela busca que você está fazendo. E isso só é possível no navegador privado, tá certo, Jobs? Privado. É isso. Então, sempre use o navegador no modo privado para que as promoções não fiquem te perseguindo para o resto da vida, como o ex-namorado que eu já tive. Quarto, cuidado com as promoções relâmpago. Tudo que é relâmpago é para trabalhar com algo que o ser humano tem pânico, que é a escassez. Lembra no começo desse vídeo? Só os 10 primeiros! Uau! É isso que a escassez faz. Então, cuidado com as promoções relâmpago. Toda promoção relâmpago sempre vai voltar, tá? É só hoje. Você nem queria, mas como é só hoje, o seu cérebro entende que aquela oportunidade é necessária e que você precisa aproveitar. Cuidado com isso. Pensa quantas vezes isso já aconteceu. A vendedora fala, é a última peça. Eu já fui vendedora. E a cada 5 vezes que eu falava isso, só uma era verdade. Toda vez que você estiver diante de um só agora, vai embora e faz o que me prepode. Spoiler do módulo 3. Se você ainda não viu isso, se você não leu o livro, lá no módulo 3 você vai saber que porra é essa de que me prepode. Quinto, datas de apelo emocional. Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Natal, Páscoa. São datas importantes? Sim, a gente quer estar junto com a família? Claro que a gente quer, não precisa abrir mão dos momentos felizes. Acontece que esses impulsos e esses incentivos do marketing, da propaganda, fazem com que a gente queira comprar mais, muitas vezes com dinheiro que a gente não tem. E quando a gente cede sem calcular e racionalizar, fudeu. Então, estipula limites e valoriza o momento e não a compra. Como que eu faço em datas comemorativas? Natal, Dia dos Namorados. Eu vou lá, eu já tenho meu planejamento para isso, que é o que eu vou te ensinar a fazer no próximo módulo também. Então, eu já meio que ao longo do ano já vou reservando dinheiro para a compra do Natal. Então, quando eu vou fazer as minhas compras de Natal, eu já sei quanto dinheiro eu tenho para gastar com as compras de todo mundo. E, inclusive, eu faço uma listinha com o limite de dinheiro para cada pessoa da minha lista. E se engana terrivelmente quem acha que isso tira a emoção do Natal. O que tira a emoção do Natal é ser pobre e não ter dinheiro para comprar o presente de Natal do ano que vem. Então, se você pensou isso, faz de novo aquele exercício dos preceitos financeiros. 6. Cuidado com as redes sociais e pessoas que você segue. A Nath é uma pessoa que incentiva o enriquecimento lícito, que quer que você enriqueça, mas nem todas as pessoas que você segue têm essa mesma preocupação. E não é porque elas são ruins, não. É porque elas têm que ganhar o dinheiro delas. A influência é um dos maiores ativos que existem hoje no marketing atual. Nada converte mais do que um bom influenciador, porque as pessoas se conectam com pessoas. E se a fulana comprou uma cinta que emagrece, olha como o shape dela ficou incrível. Você pensa, por que eu não posso comprar essa cinta também? Sendo que a cinta nem estava na sua lista de prioridades. Então, cuidado. A cinta pode virar um desejo, uma metinha? Claro que pode. Gostou da cinta? Vai para a lista de metinhas, pode ser que ela entre lá no fim da fila. Beleza, gostou da cinta? Deixa lá, não tem problema, não quer dizer que não é para você comprar a cinta, mas planeje-se para comprar aquilo. Cuidado com os impulsos, tá? 7. Não é magia, é tecnologia. Você já reparou que estava olhando um tênis no Instagram? Ou você começou a ver um vídeo meu, um vídeo de algum outro guru por aí? É que a gente não investe em marketing de Facebook. A gente não coloca absolutamente nenhum dinheiro em AdSense, ou seja, em propaganda. Tudo que a gente faz é orgânico. Mas tem muitas pessoas que investem dinheiro em AdSense. E aí você vê um vídeo dessa pessoa e aí ela começa a aparecer para você o tempo inteiro. Você não vê ninguém mais assim na sua tela, só aquela pessoa. Fala, nossa, eu vi um vídeo de fulano ontem e agora tá aparecendo pra mim. Você fala, que incrível. Não é incrível. Foi alguém que pagou
para aquele anúncio aparecer na sua frente. Isso se chama remarketing. É quando você descobre um produto, uma pessoa, um serviço, clica naquilo porque você quis, só que na hora que você clica, o Google, o Facebook e todas essas empresas que faturam muito dinheiro vão lá e recebem dinheiro também de empresas, pessoas e serviços para que a propaganda dessas pessoas, serviços e etc. comecem a pular. Não queriam que eu contasse isso pra você, agora já foi, gente, desculpa. São Pedro usa AdSense? Não? Ok. Aí, os anúncios começam a pular na sua frente, na sua timeline do Facebook. Você fala, nossa, poxa, tava vendo isso aqui outro dia. Não foi sorte, foi o algoritmo que mandou aquilo pra você. 8. Cheiro, música, luz, tato. Os seus 5 sentidos são os maiores parceiros do consumo. Já reparou? Gente, eu amo o cheiro daquela loja Melissa. Você entra lá, tem um cheirinho tão gostoso. Ou também tem aquela Casa dos Bolos, eles têm já a chaminé virada pra rua, que é para você passar na rua, sentir aquele cheiro gostoso de bolo fresquinho saindo do forno. Você nem ia comprar o bolo, mas você sente aquele cheiro e fala: nossa, eu acho que vou comprar um bolo. Ou seja, você não precisa ser um primata, você só precisa acionar o seu sistema 2 no momento em que você sentir que o seu lado primitivo foi acionado automaticamente. Então, seja um ser humano e aprenda a identificar quando os seus sentidos mais primitivos estão sendo manipulados pelo neuromarketing. 9ª dica. Se você não quer, recusa logo de cara. Uma peça de roupa, entrou na loja, não faz de conta. Ah, quer ver tal coisa? Ah, quero só para ser educada. Você não tem nenhum tipo de vínculo com aquela pessoa. Ela tá trabalhando e você está indo lá de repente só para ver algo que você precisa. Então já entra e fala: estou só olhando. E se você achar alguma coisa que é interessante, que você queira experimentar, no momento em que a vendedora for falar para você: ai, tem uma blusa que super vai combinar com isso, recusa. Logo de cara, você não entrou para comprar blusa, você entrou para comprar a calça. Na hora que a vendedora falar: ah, experimenta com isso aqui, você fala: não tô precisando. Pode ser mais gentil do que isso, eu sou muito mais gentil. Falar: ah, não, obrigada, é só a calça mesmo que eu preciso. Elas ficam com uma cara chateada, às vezes um pouco putas? Ficam, mas eu já fui vendedora e sei que aquilo acaba por ali, não é nada pessoal. Ela só quer vender mais e ter uma comissão maior, o que é extremamente digno. A sua parte é saber que você não precisa comprar se você não quiser, porque não existe um vínculo. Tá tudo certo se você recusar. E 10º, é claro, como que você combate todas essas manipulações que o marketing faz com a gente? Comprando apenas aquilo que você planejou e quis comprar. Muita gente me fala: ah, mas você vai ao shopping e tal, quando você não compra algo, você não sente que você está abrindo mão? Poxa, você tem que ficar abrindo mão. Eu falo: meu Deus, se eu sair de casa e não queria comprar nada, quando eu cheguei no shopping e vi alguma coisa bonita, eu só achei bonita. Eu não fui lá para comprar aquela coisa bonita. E se eu não fui lá para comprar aquilo, eu não abri mão de nada. Por quê? O que eu quero comprar está na minha lista de desejos, não no shopping necessariamente. Então, eu nunca abri mão de nada, porque primeiro eu desejo, depois eu poupo, na sequência eu invisto e depois eu compro à vista e com desconto. E muito em breve você vai ter este mesmo hábito, eu tenho certeza. Isso se você fizer tudo bonitinho e for um aluno nota 10. Ah, que gracinha! Tá pronto para a próxima aula? Tá pronta para continuar? Então bora lá. Reparou que eu, ao longo desse treinamento, vou usar muitos exemplos da minha vida. Por quê? Porque é muito mais barato, né? E eu aprendi muito ao longo de toda a minha vida com exemplos. Eu acho que exemplo é o jeito mais fácil da gente aprender, porque a gente se identifica e dá para entender melhor como aquela pessoa fez e seguir os mesmos passos, né? Se fizer sentido pra gente. Eu descobri muitas coisas ao longo da minha vida e não me arrependo do tempo que eu levei para descobrir todas essas coisas. Eu tinha, né? E ainda tenho
tenho com certeza várias crenças que, à medida que eu for desbloqueando, eu tenho certeza que você é uma pessoa ainda mais próspera. Por exemplo, hoje eu imagino que eu com 5 milhões tô feliz, tô bem e etc. Agora, e se essa for uma crença limitante que eu tenho dentro da minha cabeça? E se eu for bilionária? E se com muito mais dinheiro eu puder fazer muito mais pelas pessoas? E se com muito mais dinheiro eu puder ajudar muito mais pessoas? Esses dias eu estava conversando com outro guru meu, o Flávio Augusto, e ele falou: Nath, e por que não ser bilionária? Ele falou: que sonho pequeno esse seu, ter 5 milhões? Que absurdo! Por que não ser bilionária e ter muito mais dinheiro para ajudar as pessoas? Ele falou: dinheiro é poder, você não quer ajudar as pessoas? Se você tem dinheiro, você tem poder e você pode fazer o que você quiser. Aí ele me arranjou um problema. E é esse tipo de problema que eu vou trazer para a sua cabeça neste momento, que vamos mexer com aquilo que você acredita. Então, durante muito tempo eu achava que existia um limite para ganhar dinheiro. Eu acreditava que a minha meta era ganhar 50 mil reais. Um dia eu ouvi que o William Bonner ganhava 50 mil reais por mês. Caramba, se o Bonner ganha 50 mil reais por mês, eu também posso ganhar 50 mil reais por mês. E aquilo passou a ser uma meta para mim. E era por isso que eu trabalhava, para isso que eu trabalhava em relação à meta financeira dentro da TV. Não consegui chegar até lá, ganhei 13 mil, mas pô, fiquei bem feliz. O nosso maior limitador e sabotador, como você já está sabendo, é o nosso cérebro. E ele faz isso para proteger a gente, como você viu lá na aula da professora Vera Rita também. Se você não viu, veja uma aula especial com a Vera Rita. Uma coisa que sempre me ajudou muito foi colocar as minhas metas pessoais alinhadas com os meus valores pessoais, algo que você vai aprender a fazer em breve no próximo módulo. Então, quando as pessoas me perguntam se é difícil abrir mão das coisas para poder economizar, eu acho estranho, porque eu nunca tive que abrir mão de absolutamente nada, porque todas as minhas metas foram e serão conquistadas. É quase que uma certeza. Quando você tem uma meta e trabalha para ela, a única certeza que você tem é que aquela meta vai ser concretizada. Por exemplo, se eu não tenho programa para hoje à noite, eu tô economizando dinheiro para algum objetivo e você me chama para ir no bar com você, tá? Se eu tô focada em realizar minha meta, eu tenho 3 alternativas. 1, ir e gastar dinheiro para te acompanhar. 2, não ir e fazer o planejado. Ou 3, ir e gastar um dinheiro calculado que será retirado de outra coisa. É o que eu já fiz várias vezes. Geralmente, eu tiro dos presentes de Natal. Agora todo mundo já sabe. Eu falo, tá, de tudo que eu tenho, o que é menos importante que eu posso tirar? Aí eu tiro do dinheiro de Natal. E sempre que eu posso, de repente, ganho um dinheirinho extra, eu recoloco lá na verba do dinheiro de Natal. Então o dinheiro de Natal, ele tá sempre lá na minha planilha mental, porque como você sabe, eu nunca usei planilhas. Tem planilhas aqui nesse curso que já foram disponibilizadas, mas eu nunca curti esse negócio de planilha, mas você, por favor, se quiser, use planilhas porque elas de fato ajudam. É que meu cérebro é tipo uma calculadora ambulante, né? Desde cedo. Mas enfim, você pode usar planilhas, tá? Então é de lá que eu tirava esse dinheiro. Então você sempre tem a opção de criar. Lembra que eu falei da criatividade? É nessa hora que você percebe se a pessoa é criativa. Não é quando ela tem que fazer um desenho lá no negócio do restaurante. É nessa hora que você vê se você é uma pessoa criativa ou não. Então vamos ao exercício proposto pelo Clones, que eu acho muito bacana e que agora eu vou trazer para vocês. Criar um novo mantra financeiro. O que é o mantra financeiro? É uma frase que você sempre vai repetir quando estiver diante de uma dúvida ou de um momento de angústia que você não sabe o que fazer. Pode servir para o dinheiro, pode servir para qualquer outra coisa, tá? Porque a repetição é sim uma maneira cientificamente comprovada de aprendizado. Lembra que você aprendeu a pensar do jeito que você pensa hoje e tá cheio de carimbos e tatuagens lá no seu cérebro que precisam ser refeitas? É assim que você vai dar uma cara melhor para essa tatuagem, repetindo frases que façam bem a sua vida financeira e que não continuem te sabotando, ok? Vamos lá então. Primeiro passo, pensa. E agora fica tranquilo, respira, tá em grupo? Respeitem o momento da pessoa aí que tá do seu lado. Respira fundo e pensa no seguinte: lembra de uma situação que te causou muita angústia ou ansiedade ou constrangimento em relação ao dinheiro, tá? Pode fechar o olho. Então lembra dessa situação, momento em que você ficou muito constrangido ou constrangida por conta de algo relacionado a dinheiro, tá? Eu não vou te sugestionar, então tenta lembrar desse momento, ok?
Qual é o pensamento que vem à sua cabeça quando essa situação acontece? E qual é o sentimento que vem, assim, aonde você sente isso, né? Que tipo de sentimento você tem quando essa situação acontece? Na hora que você lembrar da situação e do sentimento, coloca no papel. Qual foi a situação, o que aconteceu e o que foi que você sentiu, ok? Agora sim que você já pensou, vou dar um exemplo. Meus colegas de trabalho sempre querem ir ao lugar mais caro almoçar. Preceito. A história que eu criei na minha cabeça é que eu só serei aceita ou aceito se eu for almoçar com eles, tá? Isso acontece com muita gente. Então a galera lá te chama para almoçar e eles vão sempre no lugar mais caro. E aí na sua cabeça você pensa, eu só vou ser aceito nesse grupo se eu for almoçar com eles. Qual é o sentimento? Me sinto constrangida de não ir e acho que vou parecer menos que eles se eu não for. Essa é a estrutura do preceito que você precisa escrever, ou seja, coloca a situação e o que você acredita naquele momento, tá? Aí você volta para o papel, olha o que você escreveu, tá? Volta para o preceito que está por trás daquilo e você vai reescrever novas versões daquele preceito. Vou dar um exemplo também para ficar mais fácil. De novo, seus amigos te chamaram para almoçar e eles sempre vão ao lugar mais caro. Qual é o novo preceito que você pode criar? Eu prefiro priorizar os meus sonhos. Meus amigos de verdade saberão entender as minhas necessidades. Isso me ajudou muito. Instintivamente eu fui criando esses preceitos na minha cabeça. Minha vida inteira as minhas amigas, meus amigos me chamavam para jantar em lugares mais caros, ir pro barzinho, eu ia, não deixava de ir. Eu tomava água, porque eu sabia que eu precisava juntar dinheiro para comprar meu apartamento. E que, se eles fossem meus amigos de verdade, eles entenderiam e me respeitariam. Eu não precisaria me submeter ao estilo de consumo dos meus amigos para fazer parte do grupo. Ou seja, é muito difícil e é muito difícil de fazer isso. Mas no momento em que você começar a fazer e explicar para os seus amigos o porquê daquilo, você vai encontrar dois tipos de pessoa perto de você. As pessoas que te respeitam e as pessoas que não te respeitam. Esse segundo grupo você pode descartar já da sua vida e ficar apenas com o primeiro grupo de pessoas, que são aquelas que te respeitam e estão de fato querendo que você cresça. Para que o seu mantra se torne uma verdade, você vai precisar repetir esse mantra. A repetição pode, de fato, alterar a estrutura física do seu cérebro, segundo um doutor muito bacana chamado Eric Kandel. Depois você pode dar um Google nele. Então, o que ele fala? Que quando você repete aquela verdade, aquela nova verdade várias vezes, as estruturas cerebrais se alteram. E então, de fato, é como se você estivesse fazendo um novo carimbo no seu cérebro e tornando aquilo que era nocivo em algo poderoso que de fato vai te ajudar a crescer e prosperar. Então anota no seu cartão de crédito, na capa do seu celular, aonde você puder, no vidro da sua casa. Eu faço muito isso, anoto nos vidros da janela do meu escritório, tá tudo anotado. Anota o seu novo mantra financeiro. E o seu mantra financeiro sempre precisa ser positivo, nunca uma negativa do preceito anterior. Vou explicar. Exemplo errado. Eu sinto que sou fracassada quando meus amigos me chamam para sair e eu não posso ir. Qual vai ser a substituição? Decidi que vou dar mais atenção aos meus sonhos e às baladas planejadas, porque assim uso melhor o meu dinheiro e fico mais perto de realizar o meu sonho. Em vez de eu não sinto que sou fracassada. Você tem que criar algo positivo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre palavras e você vai aprender a evitar esse tipo de palavra. Fracasso, cair, perder, etc. Então, em vez de usar eu não sinto que sou fracassada quando, você vai usar decidi que vou dar mais atenção aos meus sonhos e às baladas planejadas, porque assim eu uso melhor o meu dinheiro e fico mais perto de realizar os meus sonhos. Apesar de aparentemente o significado ser semelhante, para o seu cérebro, que está sendo praticamente reconstruído dentro desse curso, as duas frases têm impactos completamente distintos. Para tudo que você está fazendo agora, faça o exercício de preceitos financeiros e
Faça o exercício que está aqui embaixo para eu ver se você fixou este conteúdo no seu cérebro. Porque agora eu quero ver se você é um bom tatuador ou uma boa tatuadora de novos preceitos financeiros. Não esquece de comentar lá na comunidade o que você achou desse exercício, porque eu acho ele brilhante, incrível e é extremamente poderoso. Ah, que beleza! Vai fazer logo! Estamos de volta! Você achou que eu tinha ido embora? Não, a Nath tá aqui porque eu quero ver você enriquecer. Lembra? Eu tô te esperando lá no alto da montanha. Tá um pouco chovendo? Tá, mas tudo bem, porque é isso que acontece. Não quer dizer que só porque você tá no alto da montanha que sempre vai ter sol e o tempo vai ser sempre uma maravilha. Mesmo quem está no alto da montanha sofre com suas intempéries. Não vai achando que ficar rico ou ficar rico é a solução para todos os seus problemas, entendeu? Isso aqui é uma excelente analogia. Queríamos que estivesse sol? Sim, mas não deu. Então, é isso aí, a gente continua com o curso. Lição número 1 de quem quer crescer e evoluir. E você já deve ter entendido isso. Junte-se a pessoas e cerque-se de pessoas que falam sobre ideias, planos e crescimento e que de preferência te apoiam. Pode até ser pessoas assim que te criticam, mas não pode ser crítica vazia. Aquela pessoa que diz que você tem que se empenhar mais, ser melhor, trabalhar melhor, não é trabalhar mais tempo, é trabalhar melhor. Essa é uma pessoa que quer te ver crescer. Aquela pessoa também que fala que tá tudo bem, cuidado com essas pessoas, tá? E é muito diferente daquele outro tipo de pessoas que diz que não vai dar certo, que você não tem capacidade, que debocha, que ironiza. Quantas pessoas próximas a você falam coisas do tipo: ah, aí ó, agora tá fazendo curso lá com a diva das finanças achando que vai ficar rico. Você não tá entendendo, você é trouxa. Ela vendeu esse curso pra você, ela tá ficando rica e você não. Ouviu ou não ouviu coisas do tipo? Isso não passa de inveja. São pessoas que gostariam de ter a coragem que você tem e gostariam de fazer algo diferente assim como você fez, e porque não tem a coragem, buscam naquilo que você sabe que é um pouco frágil, ou seja, elas buscam na sua fraqueza algo que elas possam se sentir melhor. Eu só consegui compreender isso depois de estudar muito, mas muito mesmo, o que acontece dentro da cabeça das pessoas. Eu ouvi esse tipo de coisa durante a minha vida inteira. Durante muito tempo sofri com isso, me senti um peixe fora d'água. Mas como eu criei preceitos muito poderosos e muito positivos, até de maneira intuitiva, eu sempre apliquei os 4 Fs da riqueza, que se você ainda não aprendeu, vou te ensinar agora. Foco, força, fé e foda-se. E a gente vai falar mais sobre isso um pouquinho mais pra frente ainda nesse curso. Então, as pessoas dificilmente vão te apoiar. Geralmente, elas vão dar um jeitinho. Lembra da galera lá que tá junto com você do outro lado do rio, tentando te trazer para trás? É exatamente isso que acontece. E não é porque essas pessoas sejam ruins ou elas sejam más, nada disso. É só o instinto do ser humano querendo te proteger. Acontece que para tentar te proteger ou tentar se proteger muitas vezes, porque ela percebe que a sua força muitas vezes é uma fraqueza que ela tem, então ela busca se autoafirmar, querendo parecer mais imponente que você. É esse momento em que você descobre que pessoas que dizem isso não querem que você cresça. Elas querem que você fique lá com elas no outro lado da margem do rio. Vou colocar agora um vídeo para você entender como isso é poderoso e como essas vozes que falam no nosso ouvido podem derrubar a gente literalmente. Roda o VT, por favor, editor. A moment ago, we made this volunteer believe she sunk a pair of blindfolded free throws, when earlier, with no blindfold, she missed 10 in a row. How will she do her second time at the line, now that she thinks she nailed those blindfolded buckets? Oh, close! So close. So close. That's number 1. All right, keep it going. Keep it going. Oh! She's definitely getting closer, but no baskets yet. You got this. You got this. You got this. Oh, you. Wow,
By making her think she sank those blindfolded shots, and by cheering and giving her positive reinforcement, it's almost like we hacked her self-confidence and got her to believe more in her natural abilities. In fact, out of 10 shots this time around, she ended up making 4. Quite an improvement. But what if one of our volunteers was already good at basketball? Whoa, this guy's got game. He made a whopping 9 shots from the line. Think there's anything we could do to make him worse? Okay, so let's have you take 1 shot, all right? You think you can do it, guys? All right, Josh, let's give it a shot. 3, 2, 1. Not quite, but it's all right. Let's let him try a second time. It's a tough one. All right. Wow. Let's give it a shot, Josh. Hey. All right. All right. Well, look, the man is blind. Okay. Let's go ahead and take off the blindfold. So listen, it wasn't as easy as we thought, but let's have you do your 10 throws again without the blindfold. Okay. Just do your thing. 9 out of 10, maybe 10 out of 10. Okay. All right, let's see. You guys got his A game on? Come on, Josh. Whoa. All right, Josh. You got this, man. You got this. All right, that's 2. Remember, this guy made 9 free throws earlier, but now it looks like the crowd's negative reinforcement is throwing him off his game. Você entendeu como que as pessoas dizem podem influenciar as nossas atitudes e aquele nosso poder interior? Não é filosofia, não é nada espiritual, é químico, é cerebral. São coisas que acontecem dentro do nosso cérebro que o impacto positivo ou negativo daquilo que dizem pra gente podem influenciar na nossa performance. E a mesma coisa quando a gente está num processo de enriquecimento lícito. É por isso que é tão importante você se afastar daquelas pessoas que te puxam para trás. Por mais que você fale, ah, não, tudo bem, eu não ligo para isso, vai ficar lá dentro da sua cabeça. Imagina um jogador profissional de basquete que tava lá, ele sabe que ele sabe. Ele tem certeza, ele já fez aquilo 1000 vezes, mas só de ouvir as pessoas vaiando ele o tempo inteiro, dentro do cérebro dele rola um tilt, que se você quiser pesquisar mais sobre neurociência, faça isso porque é muito interessante, mas eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas lá dentro meio que rola um tilt, vários hormônios começam a conversar e discutir, os hormônios do estresse começam a aumentar e aquela sua performance começa a diminuir. Então não é nada espiritual. É químico, é científico e é comprovado. Então, se afaste das pessoas que só ficam falando que você não pode, que você não vai, que absurdo, ai que ridículo, ai que não sei o quê. Você se sentiu mal? Tira a pessoa de perto de você, tá? Pode ser só naquele momento, pode ser pra sempre. Exercício pra você. E faça hoje, tá? Faz uma lista das pessoas mais próximas a você, tá? Coloca no papel. Quais são as pessoas mais próximas, tá? Aí você marca com um P, se a pessoa te inspira positivamente, se ela te incentiva, tá? Então, P para pessoas que te incentivam e que agem positivamente sobre você. E N, se essa é uma pessoa que te puxa para baixo, que não te traz boas emoções, que fica só ativando aqueles hormônios ruins, que são os hormônios do fracasso, sabe? É como se o hormônio do estresse fosse também um pouco de hormônio do fracasso. Quanto mais estressado você tá, menos você funciona. E tem pessoas que fazem a gente se sentir tão estressado que a gente performa menos, tá? As pessoas que você colocar P, traga para mais perto. Tente passar mais tempo com elas, tá? Pessoas que você colocar N, grifa, tá? Grifa aquelas que precisam continuar na sua vida com uma cor, tá? Então você vai colocou letra N. Pode ser que a sua mãe seja uma pessoa que te atrai emoções negativas. Pode ser que o seu marido te atraia emoções negativas.
Aquelas que precisam continuar na sua vida, grifa de uma cor, tá? Pode ser uma cor azul. Aquelas que você pode deixar de conviver, grifa de outra cor, de repente vermelho ou preto, e coloca uma cruzinha assim do lado, tipo, morreu. Morreu pra mim. Faz esse exercício, você vai ver como ele é poderoso. Eu fiz isso, funcionou muito pra mim. Voltando, pai, mãe, irmãos, tios, família, chefe, colega de trabalho. Trace estratégias para evitar a negatividade dessas pessoas que você necessariamente precisa ter perto de você. Você não vai conseguir se livrar do seu chefe se ele te atrai emoções negativas. Então eu vou pedir demissão. Eu sabia que era isso que eu tinha que fazer. Fácil pedir demissão, né? Difícil mesmo é você criar uma estratégia para conseguir continuar convivendo com essas pessoas sem que as emoções negativas que ela te causa continuem se manifestando, entendeu? Então você vai criar estratégias para continuar convivendo com essas pessoas até que seja possível. Por exemplo, se você sabe que toda vez que você chega no seu trabalho, no seu grupo, né, entre colegas, trabalho em qualquer lugar, e fala algo bacana que aconteceu com você, as pessoas ficam tentando diminuir, ou logo falam, mas o meu é muito melhor, mas fulano, não sei o quê. Não dá esse tipo de assunto, não cria o assunto para elas te derrubarem. Troca o assunto. E uma excelente maneira de você evitar que esses momentos aconteçam é perguntar mais sobre as pessoas e falar menos. Com o tempo, você vai começar a perceber que aquelas pessoas já não te fazem mal. E sabe por quê? Porque você não criou um ambiente favorável para que elas te puxassem para baixo. Então, pergunta sobre elas. Seu chefe te ignora ou quando você vai falar alguma coisa para ele desmerece, pergunta sobre ele. Me conta alguma coisa bacana que aconteceu. Nossa, como que você chegou até aqui? Onde você trabalhou antes? Mostre-se uma pessoa interessada por aquelas pessoas que você precisa estar perto sempre. Todas as outras pessoas que você grifou de preto, que você colocou a cruzinha do lado e não precisam estar na sua vida, já pega, anota, tira do seu telefone, bloqueia no seu WhatsApp sem medo de ser feliz. E agradeça por elas terem passado na sua vida, porque essas pessoas sempre ensinam alguma coisa pra gente, nem que seja evitar pessoas desse tipo. E deixa essas pessoas no lugar que elas pertencem, que é no seu passado. Uau, que incrível! E quando você encontrar com as pessoas positivas, você faz exatamente o contrário. Já percebeu como você dá muito mais atenção muitas vezes para a pessoa que te tira do sério do que ligar para aquela pessoa que você gosta e te faz feliz? Então, mostra o quanto você gosta dessa pessoa. Liga para ela, manda uma mensagem contando o quanto essa pessoa é especial para você. Chama essa pessoa para ir na sua casa, sei lá, faz qualquer coisa para ela se sentir bem e estar mais perto de você. Essas pessoas são muito raras na nossa vida e elas merecem isso. Então, seja grata por essa pessoa estar na sua vida e traga essa pessoa cada vez mais perto de você. Não passe para a próxima aula enquanto você não fizer este exercício. E comenta lá no Facebook se te deu uma leveza, assim, sabe? É como se você tirasse um peso das suas costas depois que você faz esse exercício. Você fala, nossa, eu posso me livrar de fulano assim? Só bloqueando ele? Pode, desde que você possa. Você não pode se livrar do seu chefe, mas você pode aprender a lidar melhor com ele. Você pode se livrar, de repente, de um ex-namorado, ou de uma amiga, ou de um amigo mala? Sim, você pode, não tem problema nenhum. Só te puxa pra baixo, só te pede dinheiro emprestado, só reclama da vida. Dá um jeitinho de ir se afastando dessa pessoa, aos poucos, até que um dia ela fica presa lá no seu passado, bonitinho, onde ela pertence. Você agradece por ela ter passado na sua vida e fala, mas agora o seu lugar é aí. Comenta no Facebook de que forma esse exercício te ajudou, que eu quero muito saber. Beijo! Se hoje eu estou aqui diante de você e explicando tudo isso sobre finanças, é porque um dia eu recebi um presente muito bonito dos meus pais. Era um presente que eu não fui preparada, ele veio de uma forma surpresa, sabe? Eu ganhei ele e ele não veio embalado. Eu não sabia que aquilo era um presente logo que eu ganhei, sabe? Esse presente era um negócio mais ou menos assim, vou desenhar pra você.
Não. Lá quando eu tinha os meus 8 anos de idade, e sim, isso é possível, é precoce, mas é super possível. Eu descobri que uma amiga minha da escola tinha uma poupança para comprar um carro. E eu sempre fui meio viajante, assim, meio viajandona. Eu sou aquariana e dizem que os aquarianos têm essa coisa meio de cabeça na lua, né? Tipo, tem uma visão diferente, aquela coisa toda, né? Então, desde criança, fui meio Fantástico Mundo de Bob. E aí eu descobri que aquela minha colega tinha uma poupança para comprar um carro quando ela tivesse 18 anos de idade. E aí eu falei, carai, velho, um carro, 18 anos. E aí eu perguntei para os meus pais, eu tenho uma poupança para comprar um carro quando eu tiver 18 anos? Porque meu pai tinha carro, né? A gente era uma família classe média, nem média alta, classe média. Meu pai é engenheiro civil, a minha mãe é psicóloga, mas ela é dona de casa, então ela parou de trabalhar quando engravidou de mim. Enfim, por que minha mãe parou de trabalhar? Mãe, por que você parou de trabalhar? Tá, vamos voltar, Natália, se concentra. Meu pai é engenheiro, minha mãe dona de casa, 3 irmãs, muitas bocas pra alimentar, uma só pessoa pra pagar todas essas contas. Então a gente morava num apartamento pequeno, né, um apartamento bom, né, eram 79 metros quadrados, 5 pessoas, um banheiro, uma coisa incrível, né, uma vida maravilhosa mesmo. Uma vida incrível. Nunca faltou nada pra gente, mas a gente nunca teve luxo. E aí, na hora que eu perguntei aquilo pro meu pai, imagina, 1992, não sei se você sabe, mas em 1992, a inflação atingiu o auge. Se eu não me engano, chegou a quase 2.000% naquele ano. O que você comprava hoje com dinheiro, amanhã você não conseguia mais comprar com o mesmo dinheiro. As pessoas tinham que fazer estoque de verdade, porque senão amanhã as coisas iam custar muito mais caro. Quem é da década de 80 e 90 vai se lembrar disso. Se você não é, dê um Google, porque é um momento histórico que vale a pena você pesquisar a hiperinflação no Brasil antes do Plano Real. E foi nesse momento, nesse contexto, que eu pergunto pro meu pai se eu tinha uma poupança e qual foi o presente que os meus pais me deram. Não! Olha lá, você não tem. É só essa poupança aí atrás mesmo. E aí ele deu um chute na minha bunda e foi assim que eu comecei a ir pra frente. Naquele momento eu pensei, tá, eu não tenho uma poupança, eu não ganho mesada, mas às vezes, e bem de vez em quando, meu pai me dava dinheiro do lanche. E aí eu pensei, poxa, se eu começar a juntar esse dinheiro do lanche dia após dia, um dia, talvez, quem sabe, eu tenha dinheiro suficiente para comprar um carro, já que é de dinheiro que eu preciso. E o meu pai, naquele momento, me falou uma frase que ele fala até hoje. Ah, não, hoje ele não fala mais. Que é a seguinte: cresça e apareça. E aí aquilo, lembra que eu falei dos mantras financeiros? Entrou na minha cabeça como se fosse um mantra. Cresça e apareça, cresça e apareça. E aí eu entendi que se eu quisesse crescer e aparecer, eu ia precisar de dinheiro. Porque eu conectei o carro que eu queria, e na época eu sonhava muito em ter um Escort conversível. E aí eu associei aquele carro à minha liberdade, tipo, cresça e apareça. Então quer dizer que quando eu tiver o meu carro, eu vou poder fazer o que eu quiser, eu vou poder vazar daqui, eu vou poder sair de casa. Muito criança, eu fazia vários planos de fuga da casa dos meus pais. Eu sonhava com um dia que eu ia poder fugir. Tipo, eu via o Chaves, às vezes, quando ele tinha, sabe, aqueles episódios de fuga do Chaves, que ele sai da vila e tal. E eu fazia isso, eu me lembro, tipo, em casa com a vassoura e um saquinho pendurado, tipo, fingindo que eu tava fugindo de casa. Aí eu pensei, quando eu tiver um carro, finalmente eu vou poder fugir de casa. E o que eu preciso para ter um carro? Dinheiro. E o que eu preciso para ter dinheiro? Juntar dinheiro. Então eu comecei a juntar o dinheiro do lanche, eu comecei a pedir dinheiro de Natal, aniversário, Páscoa, e comecei, quando eu percebi que só juntar aquele dinheiro não ia ser suficiente, foi aí que eu fui vender pulseirinha de miçanga. Teve uma época que eu fazia tapete e bolsa, sabe, de retalho, que você faz um amarradinho assim, ela fica toda meio peludinha. Já viu isso? De lycra? Você pega uma tela, aí você amarra a lycra em volta, e aí fiz tapete, fiz bolsa para vender na escola, fiz bazares na minha casa, e aí eu descobri que eu podia fazer comerciais de TV, que eu pedi para trabalhar com 14 anos e minha mãe não deixou, falou que eu era muito nova. Mas
eu falei pra minha mãe que eu queria fazer comerciais de TV. E minha mãe já tinha me levado pra fazer comerciais antes, mas eu não tinha passado porque era feia e baixinha. E aí, eu lá com 15 anos ainda era muito feia, mas eu não era mais tão baixinha. E aí eu falei, poxa, e se eu fizer uns comerciais de TV, será que não rola? Mas o que eu preciso pra fazer comerciais de TV? Um curso de teatro. Tá. Aí eu peguei uma parte do dinheiro que eu já tinha juntado, me lembro até hoje, R$300, e fiz um book, porque eu descobri que para ir nas agências eu precisava de um book. Então eu peguei aqueles R$300 e paguei a fotógrafa, porque meu pai disse que ia pagar a escola de teatro. E eu que tive que buscar a escola mais barata e chorar desconto, mas que ele não ia pagar book nenhum. E aí eu fui lá, paguei o meu book e comecei a ir nas agências mostrar o meu book para ver se eu conseguia fazer propagandas. E aí eu comecei fazendo o que todo mundo começa fazendo. Eu fiz comercial de supermercado, eu aparecia lá no fundo, assim, tipo, quase não aparecia, debaixo do freezer, aparecia lá porque era feio ao diabo. Aí eu comecei a melhorar um pouquinho, né, já com 16 anos, e começaram a me chamar para fazer coisas muito mais bacanas. Então eu fui a mão do suco Clyde. Se você pegar alguma propaganda que tem a Paola Oliveira lá na década de 90, na década de 90 você vai ver uma mão, aquela mão é minha. Eu fui o pé da Ivete em outro comercial, como você pode ver, eu era muito mais bonita já naquela época e já começaram a mostrar outras partes muito bonitas do meu corpo. Só que na figuração eu ganhava R$300. Quando eu comecei a fazer esses papéis secundários mais importantes, tipo a mão, eu ganhava R$700 em uma diária. E aí assim eu comecei a juntar todo aquele dinheiro de comercial que eu fazia. Com 18 anos de idade, eu tinha juntado, trabalhando, R$6.800. Isso lá atrás, né? Isso deve ser que ano? Eu tinha 18? Não lembro, mas é muito tempo. E eu fiz as contas, aqueles R$6.800 lá naquela época, hoje equivaleriam a mais ou menos R$23.000 por conta, né, do peso da inflação. Ou seja, eu consegui juntar muito dinheiro. Claro que não dava pra comprar o carro dos meus sonhos, mas dava pra comprar ou um buggy ou um Jeep Willys. Aliás, essa coisa da disciplina de acompanhar o quanto eu tava acumulando e juntando me ajudou muito desde cedo, porque eu passava os finais de semana olhando o anúncio do jornal e circulando o carro mais barato que tinha para ver a minha meta mais próxima. E quase toda semana eu abria o meu cofrinho, eu não sabia que meu filho juro composto existia naquela época, não sabia. Eu só fui descobrir que meu filho juro composto existia lá pelos meus 21 anos. Quando me apresentaram a previdência privada e ela falou que o dinheiro podia render sozinho lá dentro, eu não sabia disso. Enfim, e aí eu ficava acompanhando lá dentro do meu cofrinho, eu fazia romaneios, eu tinha uma lista de quanto dinheiro eu tinha com a data em códigos, porque eu ficava com medo que as minhas irmãs arrombassem meu cofrinho, pegassem um pouco do meu dinheiro e pra fazer de conta que eu não ia perceber. Porque elas eram desse tipo. Não acho que eu estava pensando coisas demais. Não, a minha irmã mais nova era do capeta. Um dia você vai conhecer. Foi assim que eu juntei o dinheiro pra comprar o carro e fiquei super feliz. Acontece que eu tenho uma madrinha muito gente boa, muito mesmo. A minha madrinha é médica e eu sempre me espelhei muito nela. Quando eu fiz 18 anos... ela nunca tinha contado, mas ela tinha feito uma carta de consórcio. O Me Poupe não existia naquela época. E se tivesse o Me Poupe, talvez a minha tia nunca tivesse me dado uma carta de consórcio. Porque consórcio é a pior coisa que existe. Mas ela fez uma carta de consórcio. Eu naquela época também não sabia que era algo terrível. Nem podia falar pra ela, tia, desculpa, mas eu não posso aceitar porque você fez uma merda com o seu dinheiro. Não sabia, só fiquei feliz porque ela foi contemplada. E aí ela me deu uma carta de consórcio que foi contemplada. Na época o valor era de R$12.000, eram R$12.000, e foi assim que eu comprei meu carro. Aqueles R$6.800 que eu juntei com muito esforço, eu peguei e investi. Foi meu primeiro investimento, porque aí eu já tinha um outro grande sonho, uma outra grande meta, que era sair da faculdade e comprar o meu apartamento à vista. Nunca passou pela minha cabeça a hipótese do financiamento. Talvez por isso até hoje eu tenha absoluta certeza de que é possível ter qualquer coisa sem ter que financiar, porque isso nunca passou pela minha cabeça. Se você conseguisse apagar o financiamento da sua cabeça, você também ia perceber que é possível fazer qualquer coisa se você simplesmente ignorar o fato de que o financiamento existe e de que ir contra o financiamento pode te enriquecer muito mais e muito mais depressa. E aí, quando eu cheguei na vida adulta, né, você começa a trabalhar,
E as pessoas começaram a perceber que eu tinha hábitos um pouco diferentes. Lembra aquelas vozinhas, tal, o meio? Então, eu mascava. Aliás, vou fazer um vídeo com os meus 100 hábitos para economizar que eu tive que criar para fazer sobrar mais dinheiro. Porque ainda mais na adolescência, que você quer sair, você quer se divertir, como que você faz para sair com seus amigos e juntar dinheiro para comprar o seu carro? Como que você faz isso? Sendo uma pessoa criativa. E era isso que eu fazia. E faço até hoje. Eu não deixo de fazer absolutamente nada. Eu vejo o dinheiro que eu tenho e como eu posso ser o mais feliz possível e fazer tudo o que eu quero com aquele dinheiro limitado que eu tenho. Então eu pego isso emprestado, eu peço desconto, eu compro em brechó, eu viajo na baixa temporada, eu deixo meu carro na rua, eu masco meio Trident e assim por diante. Eu fui criando técnicas muito práticas para economizar mais dinheiro e ganhar mais dinheiro. E as pessoas começaram a achar tudo aquilo muito esquisito, começaram a me dar vários apelidos, então já me chamaram de Sara por causa dos judeus, que são super econômicos, o que eu sempre achei uma baita de uma homenagem, porque afinal de contas os judeus têm tipo 13 filhos, eles são ricos, eles são felizes. Então qual é o problema de ser Sara? Eu sempre adorei esse apelido. Me chamaram de Miguelzinha, inclusive. Um agente que eu tinha na época que eu fazia propaganda, ele perguntou se eu não queria fazer um comercial em troca de cabeleireiro. Eu falei, filho, daqui a pouco você vai querer que eu faça comercial em troca de pãozinho. Cabeleireiro não paga minhas contas, eu quero dinheiro vivo. Ele, nossa, você devia fazer uma apostila pra ensinar a fazer isso. Esse cara foi o precursor da ideia, hein? Eu tinha 18 anos nessa época. Por que você faz uma apostila ensinando a ser Miguelzinha? Lembro até hoje. Japa Maluca é o nome dele. E assim foi. E as pessoas sempre falando, nossa, por que você faz isso? Ai, que absurdo. Nossa, não sei o que. Ai, não fala tal coisa perto da Natália. E eu nunca julguei as pessoas. As pessoas sempre me julgaram muito pela forma como eu cuidava do meu dinheiro. Até que um certo dia, eu tinha uma faxineira na minha casa. Eu comprei meu apartamento à vista, né? Eu e meu ex-marido compramos juntos, né? O apartamento à vista. E aí eu tinha uma faxineira em casa, que ia 2 vezes por semana, ela ganhava em média R$600, né, por mês, né, indo 2 vezes por semana naquela época, uns 10 anos atrás. E aí ela falou pra mim que precisava de um adiantamento, porque ela não estava conseguindo pagar a parcela de um tênis que ela comprou para a filha dela. Lembre-se, ela ganhava só na minha casa 600, trabalhava em outros 3 lugares. Falei, tá, mas quanto custa esse tênis? R$800. Aquele número me deixou num estado, eu quase pulei da minha varanda naquele momento, porque como uma pessoa que ganha R$600 na minha casa, compra um tênis e parcela um tênis de R$800? Por que uma pessoa faria isso? E foi aí que eu comecei a estudar psicologia econômica, porque não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E depois eu fui entender por que as pessoas tomam esse tipo de atitude. E o tênis é só um exemplo. Quantas pessoas não compram um carro mais caro, uma casa que não cabe no orçamento, um bairro que está muito distante da sua realidade, uma viagem que poderia ter esperado um pouco mais? Quantas pessoas não fazem isso? O tênis é só um exemplo mais prático, mas que se você avaliar, muitas pessoas que talvez você conheça intimamente fazem coisas semelhantes. E aquela pergunta, por que as pessoas, mesmo sabendo que precisam economizar uma parte do que elas ganham, continuam fazendo a mesma coisa e cometendo os mesmos erros, começou a ecoar na minha cabeça. E eu comecei a me sentir um ET horroroso, porque eu sempre poupei no mínimo 50% do que eu ganhava. Se eu queria ter um nível de vida melhor, eu arranjava outro emprego. Se eu queria comprar alguma coisa que era muito importante, eu poupava, comprava à vista com desconto. E aquilo era sempre um estímulo, nunca um tipo de peso para mim. E apesar das pessoas sempre falarem pra mim que eu era um ET, que era esquisito, que não sei o quê, tirarem o maior sarro de mim, eu sempre persisti, porque na minha cabeça o preceito que eu criei os meus sonhos são mais importantes do que esse tipo de comentário. E um dia, no momento em que eu me separei do meu ex-marido, essa vontade de fazer conteúdo para ajudar as pessoas a cuidarem melhor do dinheiro delas sempre foi muito forte para mim. E quando eu criei o meu primeiro blog, chamado Poupe com Sara, 6 anos atrás, o que eu ouvi foi o seguinte: quem você acha que é para ensinar as pessoas a cuidarem do dinheiro delas se você nem é economista? E durante muito tempo eu acreditei nisso. Eu não posso fazer isso porque eu não sou economista. Quem sou eu? Eu acreditei nisso boa parte desse tempo. Passei 3 anos, acho, acreditando nisso. Foi um novo preceito que colocaram na minha cabeça. Se eu não for economista, não vou poder falar sobre isso com as pessoas. Até que um dia, quando eu me separei do meu ex-marido, ele falou o seguinte: vamos vender um apartamento e cada um fica com a sua parte. Aquele apartamento era praticamente a minha liberdade.
era a minha liberdade. Da minha varanda eu via a empresa onde eu trabalhava. Era muito importante para mim. Eu montei cada uma das coisinhas que estava lá dentro. Eu que montei o apartamento, paguei tudo à vista, tudo que tinha lá fui eu que coloquei. E para mim ia ser extremamente doloroso ter que voltar para casa dos meus pais. E naquela mesma semana, eu estava fazendo uma reportagem sobre violência doméstica. E aí eu cheguei a um dado que me deixou muito abalada e que me abala até hoje, porque esse dado só piorou com o passar do tempo. Naquela época, a cada 15 segundos, uma mulher era espancada no Brasil. Hoje, esse número caiu para 7. Imagina, no momento em que você começou a ver esse vídeo até agora, no mínimo 50 mulheres foram espancadas em algum lugar do Brasil. E aí eu descobri que a maioria das mulheres que se sujeitava e se submetia a esses relacionamentos violentos permanecia nesse tipo de relacionamento por causa da dependência financeira. E aí aquilo me deu um choque. E quando esse meu ex-marido resolveu... E por favor, que fique claro, eu nunca sofri nenhum tipo de abuso, absolutamente nada no meu relacionamento. Foi só uma casualidade, digamos assim, uma união de fatos. Ele falou, vamos separar e a gente vende o apartamento e cada um fica com a sua parte. E eu falei, nem a pau. Aí eu fui, olhei no meu dinheiro, lembra? E eu tinha gasto todo o meu dinheiro para comprar o apartamento à vista e em 5 anos eu já tinha conseguido acumular de novo quase 300 mil reais. E aí eu cheguei para ele e falei, não, eu vou comprar a sua parte. Nem que eu tivesse, que me descapitalizar toda de novo. E naquele momento que eu falei, eu tenho dinheiro para comprar a parte dele, eu me senti tão poderosa, tão livre, e tudo aquilo que eu tinha feito até então, guardar cada centavo, me preocupar com o preço do rolo de papel higiênico, fazer as minhas listas, ir com dinheiro contado, coisas que todo mundo sempre disse pra mim que era ridículo, porque eu não ia levar dinheiro pra mim pro túmulo, não sei o quê. Tudo aquilo que eu fui ouvindo naquele momento passou a fazer sentido. E eu falei, poxa, então não foi em vão. Eu tô aqui, sou livre, posso fazer o que eu quiser e o meu dinheiro me permitiu isso. Naquele momento, eu decidi que ia dedicar o resto da minha vida para fazer com que mais e mais pessoas tivessem a mesma sensação de liberdade que eu tava tendo naquele momento. E toda vez que eu conto essa história, eu me emociono muito porque é muito forte. E é por isso que eu fui estudar cada vez mais a força de um propósito na vida financeira das pessoas. Até então, o meu plano de ajudar as pessoas através de conteúdo nunca foi muito forte. Eu sempre falei, é um plano B. E naquele momento, eu falei, foda-se que eu não sou economista. Foda-se, eu não posso saber disso, sentir isso e continuar quieta sem que as pessoas saibam o que eu sei. Então, eu criei meu canal no YouTube e passei a trabalhar como se fosse um mamute à procura de carne. É um bom exemplo? Não? Não sei. Eu sei que eu fiquei obcecada pelo meu propósito. Passei a trabalhar e foi isso que me trouxe até aqui. Então, tudo que eu conto é muito baseado naquilo que eu aprendi. E é por isso que eu passo isso para você com uma naturalidade. Não sou economista, depois descobri que tinha um monte de economista fudido, endividado, e percebi que a faculdade de economia não ia me ajudar a ajudar as outras pessoas. Foi por isso que eu fui atrás da psicologia econômica, de coaching, de neurociência, neuromarketing e tudo aquilo que pudesse transformar comportamento. Porque algo que eu descobri muito cedo é que para você ter dinheiro, você não precisa dominar planilhas, nem dominar matemática. Você precisa dominar o seu cérebro, as suas atitudes e os seus hábitos. Essa é uma aula extra. Se você assistiu ela até o fim, que bom, espero que você tenha aprendido alguma coisa com ela. E eu espero que você tenha muito mais história para contar e que você também, com a ajuda desse curso, entenda melhor o seu propósito e também vire um mamute que passa por cima de tudo, de todos, para fazer o bem. Não sei se o mamute faz o bem, poderia ter encontrado outro exemplo melhor, mas foi o que eu tinha agora. Tchau.